Você vai aprender agora que acentuar uma palavra é extremamente importante. Ah, mas eu já sabia disso, professora. Sim, mas você vai saber agora que acentuar uma palavra pode alterar o significado dessa palavra e a não colocação do acento também. Então pensa comigo a importância disso até para a sua redação no Enem. Se você acentua ou não uma palavra, se ela altera o sentido, isso vai mudar totalmente o sentido daquela frase, isso pode te atrapalhar também na redação. Então vem comigo. Então, pessoal, eu coloquei aqui 3 exemplos bem claros para vocês da diferença quando você acentua ou não acentua uma palavra. Mas antes disso, deixa eu dar um recadinho. Olha, pessoal, as regras de acentuação você vai ver num outro vídeo aqui do canal. Aqui eu estou mostrando para você a necessidade de acentuar ou não uma palavra, tá ok? Então, pessoal, pensa comigo, se você acentua ou não acentua uma palavra, isso altera o sentido. Veja esses 3 exemplos. Trânsito e transito. Eu transito pela rua e o trânsito está ruim. Então, se você não coloca o acento em um texto, altera o sentido da frase. Então, veja, pode ser uma pergunta típica de Enem, perguntar em qual parte do texto ou da frase há uma palavra que, se retirado o acento, ela continuará fazendo parte da língua portuguesa, mas com outro significado. Entenderam a pergunta? Pois é. Então, veja esse segundo exemplo. Médico e medico. Eu medico alguém e o médico veio me atender. Então, não é que a palavra não exista sem acento, ela existe sem acento, com um novo significado. Então, tome cuidado nessa pergunta típica do Enem e também para a sua redação. E pensando na redação, existe um verbo que a gente usa muito na redação, que é o verbo estar, um verbo importante da língua portuguesa. E o verbo estar, quando conjugado, por exemplo aqui, ela está bem, tá? Você precisa acentuar, é a tal da oxítona terminada em A, enfim, você precisa acentuar, porque se você não acentua, fica o demonstrativo, o pronome demonstrativo esta blusa que estou vestindo aqui. Então veja, quando você deixa de acentuar uma palavra num texto que você produz, tá? Muda, altera o sentido daquela frase. Ou uma pergunta típica do Enem, perguntando exatamente onde isso ocorreu no texto de uma questão. Então preste atenção, palavras com ou sem acento podem mudar de sentido. Gostou desses 3 exemplos? Agora veja esses outros tantos exemplos importantes de casos parecidos. Dá uma olhadinha aí, consulta o material lá no nosso site, das regras de acentuação, lá há outros exemplos. Espero que isso ajude você na redação e nas questões Enem. Abração!